Nesta quinta, começamos com Alessandro Soares, já aqui no nosso telão. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, vamos lá então com o nosso primeiro tema. O presidente Lula sancionou o reajuste para servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, mas houve vetos. Esse reajuste não será escalonado até 2029, como queria o Congresso, no texto que foi aprovado lá, e os penduricalhos acima do teto do funcionalismo foram barrados. Agora cabe ao Congresso manter ou derrubar os vetos no ano eleitoral, Alessandro. Várias entidades da sociedade civil já tinham divulgado um manifesto pedindo que o presidente vetasse os penduricalhos. Em ano eleitoral, Lula acerta com essa medida? Carol, eu diria que, sendo ano eleitoral ou não, me parece ser uma medida corretíssima, tá? Então, a gente tem uma situação em que você tem um desequilíbrio nas remunerações dos servidores públicos e você tem, ao longo do tempo, eu vou falar aqui talvez desde 1988, decisões que são tomadas não só pelo Congresso Nacional, mas por diversos poderes da República, muitas vezes por atos internos, que acabam alterando a remuneração de servidores, particularmente daqueles servidores que estão na estrutura mais alta do Estado brasileiro, ou seja, são aqueles que já recebem a melhor remuneração e muitas dessas remunerações, além de serem, eu diria, ilegais, inconstitucionais de pronto, elas ultrapassam também, ou seja, um adendo com relação a esse problema, elas ultrapassam o teto constitucional. E nós estamos falando hoje num valor de R$ 46 mil, ou seja, são pessoas que estão ganhando acima desse valor, e muitas vezes verbas que não compõem aí aquilo que eles chamam de verbas indenizatórias. Então, me parece muito justificada, claro. Eu não olhei em detalhe o veto do presidente, agora o veto ele é submetido ao Congresso Nacional. A questão de ser um ano eleitoral, e aí você tem duas questões fundamentais, uma de governabilidade e outra uma questão propriamente eleitoral, que bom, do ponto de vista eleitoral, as pessoas, numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, numa sociedade onde você tem um fosso social, então a gente imaginar esses R$ 46 mil já é alguma coisa que eu diria que é um desequilíbrio do ponto de vista social, não só dentro da estrutura da administração, né? Então, isso leva a que, do ponto de vista eleitoral, a gente queira sempre uma medida, vamos dizer assim, mais popular, eu não vou chamar aqui de populista, que vede esse tipo de situação. Aí é ponto, vamos dizer assim, se a gente pensar do ponto de vista eleitoral, para o presidente Lula, que toma um posicionamento muito importante. Aí você diria, bom, é o posicionamento mais fácil de ser tomado, então, já que a questão é eleitoral. Não é fácil porque existe, né, todo um pacto interno dentro da estrutura de poder, dentro do poder legislativo, e é preciso lembrar que o presidente precisa também de apoio no legislativo. Então, cada medida dessa, cada veto desse, é alguma forma, uma maneira de dizer, olha, Congresso, essa bola aqui é sua. Se você aprovar isso daqui, claro, vai ser judicializado. Nós já temos uma decisão do ministro Flávio Dino com relação a isso, mas essa é uma decisão tua agora, é um impacto político para vocês. Então, tomem muito cuidado. E, claro, quem está ali no Congresso Nacional atuando vai falar, poxa, o presidente jogou para nós essa bola. Ou seja, seria uma espécie de mais um elemento de atrito. Mas, nessa medida, eu posso dizer que o presidente Lula ele enfrenta esse tipo de situação, me parece até meio que sem problema, porque considera a maneira mais ideal, mais lógica e racional e constitucional de tratar o assunto. Vamos para o nosso segundo tema. Alessandro, o carnaval acabou, mas ainda tem muita repercussão sobre a festa. No Rio de Janeiro, o desfile da Acadêmicos de Niterói ainda está dando o que falar. A escola, que acabou rebaixada, teve Lula como tema do samba enredo, o que é alvo de críticas da oposição, objeto de ações na justiça. A reação de frentes cristãs no Congresso veio por causa de uma ala intitulada Neoconservadores em Conserva, que retratava famílias dentro de latas. Alessandro, diante dessas reações que estamos acompanhando até aqui, nesse caso, quando a gente fala dessas frentes parlamentares, principalmente os evangélicos, no ano eleitoral, o desfile valeu a pena?
Carol, eu acho que do ponto de vista, eu acho que para esse tipo de conversa a gente tem que começar sempre pela liberdade. Ou seja, veja, a escola de samba ela tem a sua liberdade. Eu vi muita gente fazendo crítica, dizendo que, olha, não pode elogiar políticos, não pode fazer homenagem. Veja, eu acho muito engraçado que muitas das pessoas são liberais, ou pelo menos se auto-intitulam liberais. Acredito que a escola ela pode fazer assim essa homenagem, não importa quem, se é um político de direita, de esquerda, não importa quem. O que a gente pode discutir é, bom, será que é adequado? Será que não vai dar um impacto ruim? Será que isso não vai entrar num sistema de, num contexto de polarização política? Isso é uma pergunta importante, mas veja, é uma pergunta política que a própria escola faz. No caso, a escola ela assumiu o risco de receber muitas críticas. Ela sabe que ao homenagear o presidente Lula, que a extrema-direita, particularmente a extrema-direita, e aquela mais radicalizada, ela iria para o fronte, ela iria para o ataque. Foi no ataque no Tribunal Superior Eleitoral no primeiro momento, foi depois e continua agora nas redes sociais. Então eu diria que é tudo meio que esperado da situação. Acho que ninguém esperava algo diferente. É claro, quando você tem a queda da escola, é mais um elemento aí, ou mais munição, pelo menos na interpretação de quem é de extrema-direita, para dizer, tá vendo? Foi por causa disso ou daquilo. Eu não tenho nem mesmo, Carol, qualidade técnica para fazer uma análise para dizer se devia ter caído ou não, etc. Mas o fato fundamental é que isso virou um acontecimento político e a extrema-direita está fazendo a tarefa dela, que é basicamente se aproveitar desse momento para dizer, olha, caiu a escola, esse é o impacto eleitoral. Mas eu diria que é muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Claro, tem a questão religiosa, eu posso criticar uma ala ou outra, fazer um conjunto de interpretações, e é isso que eles estão fazendo nesse exato momento, mas eu não acho que isso vai fazer grande diferença daqui a 6 meses, né, 7 meses, 6 meses, no processo eleitoral, porque, no fundo, só reforça aquela polarização, o que faz, olha só, talvez o impacto, a gente possa pensar, naturalmente pode ter um impacto maior, a gente vai ver logo mais, mas se a gente pensar no impacto no cenário político geral, o que a gente está vendo nesse exato momento é que aquela estratégia de uma direita, ou entre aspas, de um bolsonarismo moderado, ela vai perdendo, cada dia que passa, Carol, ela vai perdendo seu espaço. Então eu acho que é tudo como esperado, e do ponto de vista político, eu acho que o impacto real, concreto, vai estar muito distante ainda. Claro, virou meme, virou possibilidade de criar, né, com inteligência artificial, um conjunto de coisas aí nas redes sociais para a extrema-direita, mas eu acho que o impacto concreto ainda está muito distante. Alessandro, vamos para o nosso terceiro e último tema. Nessa semana, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar possíveis vazamentos de dados da Receita Federal, de ministros do Supremo e também de familiares. Uma operação que aconteceu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. Mas a investigação foi aberta de ofício por Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news, que já dura 7 anos. Essa investigação, Alessandro, se justifica sem um pedido da PGR? Carol, acho que, veja, eu, você, né, todos nós que estamos aqui na sociedade civil de maneira geral, a gente, muitas vezes na vida, a gente age com paixão, né, com uma certa tensão emocional, né, querendo até um pouco de vingança, com sede de vingança, quando os nossos direitos legítimos são violados, quando o direito de um familiar nosso é violado. O que é natural, faz parte do instinto humano, mas quando você está numa Suprema Corte, você tem que tomar cuidado. Eu vi uma nota de matéria, eu não sei se é real ou não, quero deixar isso bem claro, dizendo que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes estaria, entre aspas, com sangue nos olhos, que iria para cima de quem fez coisa ilícita. Veja, o ministro não está lá para ir para cima de ninguém. O Supremo Tribunal Federal cumpriu uma tarefa importante na defesa da institucionalidade. Nós talvez vivemos ainda em parte, um momento de exceção muito forte no Brasil e no mundo. Há uma extrema-direita não democrática, não dá para chamar Bolsonaro de democrático, por exemplo, né? E a tentativa de golpe de Estado, a forma como o sistema eleitoral foi atacado, requisitou e necessitou que o Supremo Tribunal Federal atuasse de maneira muito forte. Acho que o inquérito foi importante, sim, desse inquérito da fake news, mas chegamos a uma situação atual em que me parece completamente inadequado a atuação do ministro Alexandre de Moraes com relação a esse inquérito. Acho eu
que quando a gente tem uma situação onde você começa a atuar de uma maneira muito deliberada e com traços de arbitrariedade, você tem nitidamente abusos. Aqui eu não tenho nenhum receio em dizer que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está invertendo a lógica das coisas e talvez não entenda que aí nessa situação você não tem um ataque propriamente à instituição em si, mas você tem uma situação que deveria equilibrar e levar a um processo, uma investigação na primeira instância, deveria ter agora a institucionalidade deve funcionar de uma maneira mais forte nesse exato momento e você não pode ter aí um elemento de instabilização e de maior desconfiança dentro do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acredito que nesse caso particular, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, os órgãos de maneira geral, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, numa atuação mais coordenada, mais clara, mais transparente e mais séria, deveria realizar essas investigações, verificar se algum servidor público realmente cometeu ilícito, porque essa coisa de ficar na mão só do ministro Alexandre de Moraes, num inquérito que está sigiloso, numa situação anômala, pode levar, sim, me parece que está caracterizando nesse exato momento, abuso no exercício das funções, nas competências do Supremo Tribunal Federal, Carol. Então, eu acho que nós estamos num momento de risco muito grande e, eu diria, de uma desconfiança interna dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que pode levar aí a uma derrocada ao longo do tempo e diversas outras acusações e processos e investigações. Alessandro Soares, trazendo opinião aqui para o Novo Dia. Alessandro, muito obrigada, um ótimo fim de semana, até terça-feira. Bom fim de semana, Carol. Tchau, tchau.